você precisa saber quando você decide esperar por algo ou alguém? Vamos ao exemplo de Jesus. Deus tinha um plano através da vida de Jesus. Jesus veio ao mundo, passou por muitos sofrimentos, muitas dores e tentações, para depois morrer pelos nossos pecados na cruz e só depois ressuscitar. Mas antes da glória, aos olhos humanos e do diabo, Jesus passou pela derrota. Então, por aí, fazendo um estudo mais profundo sobre a história de Jesus, primeira coisa, quando você decide esperar por algo ou alguém, virão dores. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Também virão as tentações. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Lembra de Jesus quando foi, após um jejum de 40 dias, ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás? Então, sempre virão as tentações, mas Deus nos dá um escape. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Então pode ficar tranquilo que você vai aguentar, só que você tem que se firmar em Deus, segurar firme nas mãos dele. Você também terá que fazer escolhas o tempo todo. E quanto maior o tempo de espera, maiores serão as escolhas. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. O inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco de Deus, e para tirar essa bênção de você. Então ele vai colocar muitas opções na sua frente para que você desista e para que você perca o foco, saia do caminho que Deus te propôs e aceite o banquete que o diabo te oferece, para que assim você não receba o melhor de Deus para sua vida. Eu quero aproveitar e compartilhar com vocês um sonho que eu tive nessa semana, ontem, né? Foi logo depois de eu gravar o primeiro vídeo desse quadro. Uns 2 dias depois eu tive esse sonho e hoje eu já ia gravar o segundo vídeo. E esse sonho teve, assim, tudo a ver com esse vídeo, por isso eu vou compartilhar com vocês. Pra mim foi um sonho muito esquisito, no momento eu não entendi. Quando eu acordei, eu perguntei pra Deus o que ele queria me mostrar através daquele sonho. Eu sabia que não era algo pra mim. E depois, analisando tudo e orando, pedindo revelação pra Deus, eu entendi que era pra vocês. Primeiro eu vou contar o sonho, do jeito que foi, depois eu vou contar a revelação desse sonho. Foi um pouco confuso, mas eu vou contar na ordem que eu tenho na minha cabeça. Eu tava num lugar onde parecia ser uma empresa, onde eu trabalhava, não sei, alguma coisa assim. Ou eu estava na frente de uma empresa, tinha pessoas trabalhando lá. Só que na minha frente também tinha uma montanha-russa, tipo o looping do Hop Hari, na verdade, que era muito grande e era infinito. Eu sei que eu olhava e não tinha fim. E eu sabia que tinha 2 rapazes para eu escolher com quem eu ia ficar. Um deles eu não cheguei a conhecer, eu só conheci o primeiro. Era um rapaz que tinha uma aparência de ser super bonzinho, fofinho, não fazia mal nenhum e não sei de que forma eu tava deitada no chão e tipo assim, na verdade é como se eu tivesse sido jogada, de repente ele tava em cima de mim, falando comigo e ele me falava coisas tentando me convencer de alguma coisa ou como se ele estivesse fazendo propaganda dele mesmo, eu não sei. E eu não conseguia pensar, não conseguia falar com ele, eu não conseguia raciocinar, eu só ficava assim. E ele falando. Aí de repente apareceu a minha tia e eu tava sentada na mesa conversando com a minha tia, tomando um café. E a minha tia me falava: Mari, você tem que casar com ele já comprou até a casa dele, casa própria, ele tem carro, ele tem isso e aquilo, blá blá blá. E eu ficava assim, só ouvindo.
Mas ao mesmo tempo, tudo que eu ouvia me fazia ter certeza de que mesmo sem eu conhecer o outro rapaz, e mesmo sem conhecer esse também, só de ter um contato ali rápido com ele, tudo que eu ouvia e tudo que eu tava vendo me dava uma certeza de que era a escolha que eu tinha que fazer. Mas de repente esse rapaz me levou pra conhecer a casa dele. E era engraçado que era como se assim, eu tivesse como figurante ou telespectadora nesse sonho. Ao mesmo tempo que eu me via nele, eu não participava ativamente, eu só assistia tudo. Era como se eu fosse sendo levada e fosse vendo tudo que estava acontecendo. E ele me levou para casa dele. E na verdade a casa era um apartamento. E quando eu vi apartamento eu falei assim, ai misericórdia, não quero apartamento nunca mais. Eu moro em apartamento e eu quero sair daqui o mais rápido possível. E quando eu vi que era apartamento eu fiquei doida. Aí depois eu vi que era um apartamento de 4 andares e era bem antigo, assim, aqueles bem tipo de comunidade, CDHU, que é bem barulhento, sabe? Mas eu só pensava, não acredito, é tudo que eu não quero. E ele ia me mostrando as coisas, me falando, e ao mesmo tempo parece que eu ia ficando longe, distante, só vendo tudo aquilo. Aí de repente eu comecei a correr, sair dessa cena e fui pra uma outra. Corri pra minha antiga igreja. Tava tendo evangelismo de carnaval, não sei, alguma coisa assim, e o pessoal tava todo fantasiado. E eu tava com um vestido azul turquesa, que eu amo azul turquesa. E era tipo um vestido de bailarina, de noiva, sabe, curto. Eu não sei por que eu tava vestida desse jeito. E eu fui correndo procurar a minha amiga. Quando eu encontrei ela, eu sentei do lado dela e comecei a contar pra ela tudo o que tinha acontecido. E aí terminou o sonho. Confuso, né? Vamos lá. Eu vou te explicar parte por parte. E você vai ver como você pode aplicar esse sonho na sua vida. Essa minha tia que estava me aconselhando, eu vi que ela representa aquelas pessoas que estão na igreja, que a gente acha que elas são pessoas de Deus, ou pessoas de confiança mesmo nossa, que jamais vai ser usada pelo diabo. E muitas vezes essas pessoas, que é quem a gente menos espera, elas são usadas pelo diabo para nos confundir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma dica: toma muito cuidado com aquelas pessoas que ficam na igreja tentando formar casalzinho, ou que chega pra você e fala, mesmo que sem maldade, ela fala que você combina com fulano. Eu acho assim, se a pessoa acha isso, que ela ore para que, se for de Deus, Deus abriu os olhos das duas pessoas. Mas quando a pessoa chega para uma e fala isso, e talvez até chegue para outra e fale isso também, os olhos delas se abrem, mas assim, elas começam a se iludir, começam a enxergar uma coisa que não existe, despertam um interesse que não tinha antes. Você começa a enxergar aquela pessoa porque a outra fala que ela é isso e aquilo, porque vocês combinam, então começa a ficar uma ideia na sua cabeça que na verdade não é Deus colocando, e sim o que as pessoas acham, simplesmente isso. E o diabo, ele se aproveita dessas situações pra confundir a gente. Não que essas pessoas façam de maldade, mas também existem alguns casos que Deus pode usar sim pessoas pra unir outras e abrir os nossos olhos, mas para você saber discernir isso, você tem que ter muito relacionamento com Deus e não ir só por um sinal, e sim por várias confirmações. Sobre esse rapaz que ficava falando comigo e tentando me convencer de algo, ou de que ele era o melhor, eu entendi que a gente não pode ir pelo que a gente ouve, por palavras, e muito menos por aparência. Isso seja da pessoa tentando seduzir a gente, tentando convencer a gente, ou o que os outros acham que é melhor pra você, o que os outros enxergam naquela situação. A gente tem que ir pelo que Deus acha, a gente tem que procurar ouvir a voz de Deus e não somente a voz do homem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E houve um momento, enquanto esse rapaz conversava em cima de mim, deitado assim em cima de mim, ele tava com a mão aqui, assim, no meu peito. E eu só pensava assim, mas peraí, ele é um homem de Deus, ele nem me conhece, ele tá com a mão no meu peito, ele não deveria estar com a mão no meu peito. Mas eu não conseguia reagir, eu não fazia nada, eu ficava passiva. Sobre isso eu entendi que Deus, ele sempre dá sinais de que aquilo é uma cilada, de que aquilo não vem dele. E são sinais claros. Só que a gente às vezes fica tão focado naquilo, a gente fica tão iludido que a gente não consegue perceber. Mas
Se a sua consciência, naquele momento, diante daqueles sinais, te traz a palavra de Deus, te traz versículos, coisas que vêm à sua mente, que você vê que não bate com aquilo, então abre o olho. E quando esse rapaz foi me mostrar o apartamento dele, o cenário ele mudou. E eu vi como se Deus estivesse me mostrando como seria o meu futuro se eu tivesse escolhido aquele caminho. Inclusive, a montanha-russa, assim, a montanha-russa é cheia de sobe e desce. Era Deus também me mostrando logo no começo, antes de eu conhecer esse rapaz, Deus estava me mostrando que se eu fosse por aquele caminho, porque o rapaz ele veio daquela direção da montanha-russa, ele trabalhava lá, eu demorei um pouco para entender, mas depois eu entendi que se eu fosse por aquele caminho, a minha vida ia ser que nem aquela montanha-russa, um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobre a minha amiga, quando no final eu corri para encontrar ela, eu vejo assim, essa minha amiga é uma amiga íntima, uma confidente, uma das minhas melhores amigas. E eu entendi que a gente precisa ter perto da gente pessoas que vão nos ajudar, que elas vão ter uma visão de fora. Às vezes a gente está apaixonado, às vezes a gente está iludido com alguma ideia e a gente tem certeza de que aquilo vai dar certo, de que é aquilo mesmo, mas uma pessoa de fora e que realmente quer o nosso bem, ela consegue enxergar de uma maneira mais real, sem estar iludida. Então é importante a gente ouvir essas pessoas. Mas lembra de uma coisa, no começo, a minha tia, que é uma pessoa de confiança e que me ama, ela estava me dando conselhos, mas ela estava me dizendo o que ela achava. A minha amiga, eu fui até ela e eu entendi dessa forma, são duas pessoas minhas de confiança, só que uma não caminha comigo, não é a minha confidente, ela é minha tia, é próxima, mas não é minha confidente, ela não sabe das minhas lutas pessoais, ela não tá comigo no meu dia a dia. A minha amiga, ela sabe das minhas lutas, ela ora comigo, ela faz propósito comigo, então ela conhece as minhas lutas, ela sabe o que eu passo. Então é isso, a gente tem que ter pessoas com a gente que sejam neutras, que sejam de confiança, que sejam maduras, principalmente maduras na fé, e que caminhem com a gente, que orem, que busquem, que comprem as nossas lutas, as nossas guerras, porque é através dessas pessoas que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos ajudar a chegar ao caminho, ao nosso destino final. E a própria Bíblia diz que não é bom a gente estar só, a gente precisa de um companheiro, a gente precisa de pessoas para caminharem com a gente, porque se você estiver sozinho, se você cair, quem vai te levantar? Então é muito importante a gente não caminhar sozinho. E foi esse o sonho, faz parte, gente. Estejam atentos, não é uma escolha, uma decisão fácil, mas vale muito a pena. E tenham certeza que se Jesus estiver com vocês nesse barco, ou melhor, se vocês estiverem com Jesus nesse barco, vocês vão chegar no destino final. E por mais difícil que seja, vai dar tudo certo, todas as coisas vão cooperar para o bem de vocês e vocês vão poder testemunhar a alegria de ter gerado e de dar à luz a promessa que Deus tinha na vida de vocês. E se você precisa de oração, seja na vida sentimental ou em outra área que você esteja esperando, comenta aqui. Se você não quiser comentar o motivo, só comenta, ore por mim. Vamos orar uns pelos outros, porque oração é muito importante e na palavra de Deus diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus o abençoava. Então vamos orar pelo casamento dos outros, vamos orar pelas lutas dos outros, aquilo que a gente deseja, vamos orar para que Deus abençoe os outros. Enquanto a gente ora, Deus realiza.